Olá pessoal, aqui quem fala é só o Rui, trazendo conteúdo inédito para vocês. Hoje vamos falar sobre as sombras das lunas. Meio dark, não é? Eu ainda não postei isso no blog de maneira escrita, talvez eu faça posteriormente. Então, para contextualizar, eu gostaria de citar uma frase famosa do psicoterapeuta Carl Jung, que diz assim, abre aspas, você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim ao tornar a escuridão consciente. Porém, esse procedimento é desagradável, portanto, não popular. Fecha aspas. Frase de Carl Jung. É um famoso psicoterapeuta que contribuiu bastante para a psicologia e várias outras áreas da ciência, né, e que tem influenciado grandemente outros ramos, como a espiritualidade também, no caso, né, com seu estudo sobre o inconsciente e por aí vai. Né, para trazer essa reflexão para o estudo das sombras das lunas. Né? O que seriam as sombras das lunas? Quando a gente estuda as lunas do Lunividência, geralmente a gente foca nas qualidades positivas, né? As virtudes que as lunas trazem, que é bom, mas é incompleto. A gente precisa tomar também consciência, trazer à consciência os aspectos que comumente se chamam de negativos. Eu costumo dizer que são pontos a melhorar, né? Porque sem esses aspectos a gente não evolui, não é? Não faz sentido a evolução se a gente não trabalhar esses aspectos. Então, eles são desafios para que a gente siga no processo de evolução, certo? Então, as lunas, cada luna no Lunividência, ela tem uma sombra, certo? Muito semelhante aos signos do zodíaco, não é? Se a gente olhar numa mandala astrológica os signos do zodíaco, não é? A sombra de um signo vai ser o oposto dele. Por exemplo, a sombra de Leão na astrologia é Aquário, certo? A sombra de Aquário é Leão, né? A sombra do outro é o oposto do outro, certo? E semelhantemente no Lunividência, né, eu adquiri esse conhecimento astrológico e adaptei para o Lunividência. Nós também temos as sombras das lunas baseadas no mesmo princípio. Eu desenhei aqui num papel a mandala do Lunividência e fiz esse gráfico para mostrar para vocês como identificar pela mandala e também como identificar de uma maneira mais prática. Pela mandala é muito simples. Por exemplo, a primeira luna, que é o peixe, representado pela letra A. Aí tem um Lzinho dizendo luz. Aí você conta de 1 até 6 as casas, na ordem alfabética, e você vai se deparar com a luna G, que é a luna do cão, certo? Ou cachorro. Aí tem um Szinho de sombra, quer dizer que a sombra do peixe nesse sistema é o cachorro. E se a gente inverter, contar de 1 até 6, a partir da luna do cão, né? Contar a próxima luna representada pelo H e assim vai. Aí a gente vai deparar de novo com a luna do peixe, ou seja, a sombra da luna do cão é o peixe. Tem essa comutação, vamos chamar assim, né? Porque um é o oposto do outro. E assim a gente vai ter esse processo repetido em todas as outras lunas. Também temos uma maneira muito mais prática de identificar quais são as sombras das lunas. Né? Já que há essa correspondência, né? Uma é a sombra da outra, a gente escreve as lunas de 1 a 6
em cima e abaixo escreve de 7 a 12. A gente vai ter a correspondência certinha, não é? De quem é a sombra de quem. Eu costumo representá-las pelo simbolismo literal, né? Então eu escrevo de A a F em cima, como vocês poderão observar, e embaixo de cada uma de G a L. E em cada coluna a gente vai ter uma que é a sombra da outra. Por exemplo, como a gente viu, o A, né, tem como sombra o G, ou seja, o peixe, tem como sombra o cachorro, e o cachorro tem como sombra o peixe. No final, o F, que é o leão, tem como sombra o L, que é o macaco. E o L, que é o macaco, tem como sombra F, que é o leão. E assim com todas as outras, certo? Então, qual é o objetivo de identificar as sombras das lunas? É justamente você olhar para os aspectos ditos negativos para serem trabalhados, para serem melhorados, certo? Então, por exemplo, começando da aluna do peixe, que é a primeira aqui. A sua sombra é o cachorro, certo? Então, quais são os aspectos negativos da aluna do cachorro? Vamos lá. Apego, não é? É uma aluna regida pela lua. Muita emotividade, hipersensibilidade, não é? Submissão exagerada. O que mais? Dependência, né, do outro. Entre outros aspectos, né? Vamos fazer o oposto. A sombra do cachorro é o peixe. Muita introversão, timidez, isolamento, individualidade exagerada, né? Viver muito dentro de si mesmo, muita fantasia, imaginação, muita falta de praticidade, né? Pessoas que são muito sonhadoras e que não põem em prática, né? Seria a possibilidade dessa sombra da lua do cão, da luna do cão com relação à luna do peixe. Vamos dar outro exemplo aqui. A luna do leão, né? Cuja sombra aqui é o macaco. Então ela vai manifestar o quê? Esperteza, né? Astúcia, mau uso do magnetismo, mau uso da capacidade de persuasão, excesso aos prazeres, né? Meio que uma licenciosidade, né? Uma entrega à diversão, a falta de responsabilidade, né? Maquinação, né? E se a gente for fazer o oposto, a luna do macaco, cuja sombra é a luna do leão, egocentrismo, né? Mania de grandeza. Como a aluna do macaco ela tem a ver com a questão do conhecimento, né, da inteligência, seria meio que uma altivez intelectual, né, um orgulho intelectual, entendeu? E também a questão da dominação fica fortalecida também, né? Através do carisma do leão, né? Então há uma correspondência muito intrínseca, muito próxima entre a sombra de uma e de outra. Vou dar outro exemplo muito bom
babado aqui. Que é a aluna da abelha, né? Aluna 4, ou cuja sombra é a aluna da pomba, aluna 11, ou K, certo? O que a abelha representa? A abelha representa trabalho, diligência, né? Criatividade, socialização, comunicação, né? Sempre ação, né? E disciplina, organização, né? E a aluna da pomba está ligada com a questão da paz, da harmonia, né? Então, se ela se torna sombra da aluna da abelha, o que a gente vai ter? Preguiça, indolência, deixar a vida me levar, como diz, né? Falta de praticidade, falta de energia, se anular para o outro, né? Deixar que o outro monte em você também, a possibilidade da sombra da abelha, né? Falta de organização e por aí vai. Assim a gente vai tendo um panorama, né? Da correlação da sombra de uma com a outra. Vou dar outro exemplo. A aluna do cordeiro, que é a aluna D, com a aluna da águia, que é a aluna J. Só uma correção. A aluna é a aluna 5, certo? Porque eu escrevi o 4 aqui da contagem, não é? Mas a correspondência numerológica dela é 5, tá certo? Foi um equívoco aí. Retornando, porque a aluna D que é a aluna 4, né? Que é o cordeiro. A sua sombra é a águia. Então, o cordeiro é o quê? Aquele que se sacrifica, aquele que se abnega de si, né? Como está ligado com o 4, também é trabalho, também é disciplina, estabilidade, né? E a águia, ela é um animal rápido, ela é um animal que voa, que quer independência e que busca caçar para se alimentar, para viver para si. Então, a águia, como a sombra do cordeiro, é extremo individualismo, não é? É impulsividade, ao contrário da estabilidade, é instabilidade, impulsividade, certo? Ela traz o lado negativo, não é? Pensar só em si, viver só para si, esquecer-se totalmente dos outros, não é? O cordeiro se anula, não é? Se sacrifica, é o símbolo do sacrifício. E a águia se eleva, né? O ego inflado, lá em cima, que ela voa, né? E se acha, vamos dizer assim, pelo lado, aqui eu estou interpretando como a sombra do cordeiro, tá? Não me entendam mal, porque eu não estou dizendo que a águia seja o negativo em si, mas que ela, como a sombra do cordeiro dentro do Unividência, é isso que ela vai representar. Ela vai ressaltar as características a serem melhoradas do cordeiro, certo? Claro que a águia tem um significado maravilhoso, que eu já escrevi sobre isso, né? Independência, liberdade, proatividade, conquista, elevação, clareza mental, certo? Mas ela, nesse contexto, sendo a sombra do cordeiro, ela ressalta as qualidades que a gente classifica como negativa, né? E o cordeiro, como a sombra da águia, concomitantemente, ele vai ressaltar, né, o exagero das qualidades dele, que é se sacrificar demais, não pensar em si, se anular pelo outro também, não é? Trabalhar exageradamente, ponderar demais sem agir com iniciativa, né? Falta de iniciativa, né? Uma coisa que é muito estável, que não muda, né? Falta de transformação, até as transformações que levam para melhor, né?
tendência a ficar tudo do mesmo jeito. Enquanto a águia, ela é a iniciativa, ela é a mudança, a rapidez. O cordeiro se torna aqui a lentidão, a calma demais, entendeu? E assim a gente pode fazer um paralelo entre as respectivas sombras de todas as lunas. Aqui eu estou só citando algumas, porque se eu for falar vai ficar um vídeo muito grande. E é um estudo que dá para dar um curso sobre isso, né? Aprofundar mesmo. E aqui eu estou só dando uma pincelada para vocês entenderem, tá certo? Então é isso, né? Trazendo com relação à citação que eu dei no vídeo. Não é? A sombra nos mostra aquilo que a gente precisa trabalhar para evoluir, certo? Em nós mesmos. A gente reconhecer, não é? Esse aspecto negativo que a gente tem, não negar, né? E trabalhar para melhorar. Não é se entregar à sombra, não é? Mas tomar consciência para o seu aperfeiçoamento, certo? Que é muito importante, não é? Como base do autoconhecimento. Você se conhecer por completo, né? Os seus aspectos positivos e a melhorar, certo? E como descobrir minha sombra no Lunividência? Muito simples. Vocês podem ir no meu blog Lunividência, certo? O primeiro Lunividência. Aí vai Oráculo Lunividência, depois vai para o post. Né? Oráculo Lunividência é a categoria, depois vai para o post. Calcular sua luna pessoal. Pronto, aí você calcula a sua luna pessoal, vai descobrir qual é a sua luna. Depois você faz o cálculo, como eu ensinei aqui, da sua luna da sombra, que é o oposto da sua luna pessoal, certo? Claro que aqui eu estou falando de uma luna só, porque dentro do mapa natal tem 12 lunas e cada uma vai ter uma sombra. Mas basicamente, o mais importante é a luna pessoal, por assim dizer. Você descobre, calcula a sua sombra desse método aqui que eu fiz, através desse método, certo? E aí, não é, começa a tomar consciência de certos aspectos para serem melhorados de acordo com o sistema Lunividência. Tá certo? Não é? Agradeço a vocês por mais esse vídeo, por estarem seguindo, curtindo aí, se inscrevendo. Peço para quem não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificação. Por exemplo, se você já participa do canal, mas você não ativou o sino de notificações, ativa, porque quando mandar um vídeo, vocês já vão estar por dentro automaticamente. Vão ser informados de antemão, tá certo? Perdão a gagueira natural que eu tenho, mas não dá nem para editar com as configurações que meu computador tá, ainda não resolvi. Mas fica mais natural dessa forma. Então, eu estou dando cursos de Lunividência básica e runas básica também, tá certo? Lá no meu blog Lunividência Oráculos, vocês vão encontrar a descrição do curso por completo. Carga horária, conteúdo, tudo, né? Lunividência Oráculos. Aí vai na seção Oráculo Lunividência, vocês vão encontrar falando sobre o curso de Lunividência. E vai na seção As Runas e vai encontrar falando sobre o curso das runas, certo? Além disso, também trabalho atendendo, fazendo mandalas de autoconhecimento, mapas natais, de compatibilidade afetiva, previsões e dando orientações, usando atualmente o Lunividência e as runas, certo? Meus contatos vão estar aqui no vídeo, caso desejem fazer o curso, caso desejem fazer o atendimento, é só entrar em contato, tá certo? Gratidão mais uma vez e até o próximo vídeo.